boa tarde. Por aqui, Diácono André Gomes, diretamente do canal Mais Cristão. É Bíblico, falo do Gama, Distrito Federal. Agora são 16 horas e 59 minutos e nós estamos por aqui para poder apresentar às senhoras e os senhores a parte oitava, do trabalho O Sermão da Montanha, ou O Sermão do Monte. E tem como título Um Novo Olhar sobre o Relacionamento, que está no livro de Mateus, capítulo 7, versos 1 ao 14. Então essa é a oitava parte desse nosso trabalho. Nós buscamos fazer esse trabalho nos domingos e nas segundas, mas pela correria conseguimos aí dar finalização nele hoje. Quero agradecer aos irmãos que se inscrevem no canal, que dão o like e ativem o sino, e peço encarecidamente que continuem fazendo isso, para que nós possamos ter crescimento e podermos continuar apresentando a Bíblia Sagrada como de fato sagrada, um livro sagrado, que é o que ela é, e a importância de irmos à igreja e nos aprofundarmos naquilo que é sagrado, É mandamento de Deus que façamos assim, para que possamos ter uma vida tranquila e o coração guardado no céu do Senhor. Amém? Então, logo no início aqui, nós temos novamente o cabeçalho e ali os versículos do 1 ao 14. São muitos, eu não irei ler todos aqui, irei ler só o primeiro. Não julgues para que não sejais julgados. Aí nós temos a primeira parte do trabalho. Antes tem aqui o que nós iremos fazer. Nesta lição vamos estudar os seguintes assuntos: o relacionamento com o irmão, a distinção do que é sagrado e das pérolas, incentivo à oração, relacionamento com as pessoas em geral e também os dois caminhos. É o que nós vamos aprender estudando por esta lição. Primeira parte, o relacionamento com o seu irmão, versículos 1 a 5. Esses versículos dizem respeito ao relacionamento entre irmãos. O conteúdo indica que os membros da comunidade dos fiéis não são perfeitos e que há atitudes hipócritas entre os santos, bem como dificuldades em enxergar os próprios erros e facilidade em constatar as falhas alheias, mesmo elas sendo infinitamente menores do que as de quem as vê. Nesse contexto, Jesus Cristo ensina: não julgueis, versos 1. Esse verbo tem o sentido de censurar com habitualidade e criticar amarga e injustamente. Então o verbo julgueis tem a intenção de ser visto em quem habitualmente critica, e visto não, apresentado para quem tem o hábito de criticar amargamente e injustamente. Então esse verbo no versículo 1, que vem acompanhado da negativa não julgueis, tem que ser aplicado em quem habitualmente faz críticas amargas e injustamente estão apontando e condenando as pessoas. Isso nós vemos muito aí em diversos canais, diversas lives, que de forma errada aplicam o julgamento, apontando os irmãos, os cristãos e até os não cristãos, de uma forma a não perceber a necessidade de haver um julgamento sincero e perfeito, e esse julgamento tem que vir somente de Deus. Nós não temos condições de julgar quem quer que seja, por isso não podemos de qualquer forma agirmos nas lives, nos canais das internets, das plataformas, sem o devido cuidado, no sentido de podermos ser responsabilizados judicialmente pelo homem, e com certeza por Deus nós seremos aí julgados, e como se trata de erro, seremos condenados por isso. Devemos então retroceder pedindo perdão a Deus, procurando não errar mais, Então não devemos estar observando qualquer live
que seja apresentada por falsos profetas, porque quando nós nos dispomos a apresentar aquilo que não é de Deus, dizendo ser de Deus, nós nos colocamos aqui na terra como falsos profetas. Amém? Então temos que ter muito cuidado com isso. O ensino de Jesus Cristo não tem o sentido de se recusar a discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Isso nós podemos fazer. Também não é uma ordenança para que o irmão se mantenha cego e indiferente diante dos erros, fingindo que não os enxerga. Jesus Cristo se dirige para aquele irmão que censura com habitualidade o outro ou que faz críticas amargas e injustas ao seu irmão. O objetivo do ensino é evitar a morte de alguém que já está cambaleando na caminhada. Sobre esse assunto, veja o uso que Jesus Cristo fez do profeta Isaías a respeito de algo que foi dito sobre ele em Mateus 12, 15, 21. Nessa passagem, Jesus Cristo exerce a atividade de julgamento. O texto diz que ele anunciará juízo aos gentios. Contudo, ao fazê-lo, ele não contenderá, nem gritará, não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. Ou seja, a ação de julgamento de Jesus Cristo é restauradora. Essa restauração será levada a efeito por Jesus Cristo, até que faça vencedor o juízo. Jesus Cristo, portanto, está reprovando a ação de julgar que está carregada de contenda, gritaria e com disposição de esmagar o que já está quebrado ou apagar de vez o que já está fumegando, né? Sem qualquer perspectiva de restauração. Então Jesus está dizendo aqui, nos ensinando que nós não devemos, né, apagar aquela fé que já não está bem estruturada, que nós não devemos utilizar de gritaria e apontamentos para com ninguém, criando contendas, né? Utilizar de julgamentos carregados para esmagar, destruir as pessoas, né? Então precisamos ter cautela, né? Porque se a pessoa já está cambaleante na caminhada, se nós não tivermos cuidado, nós vamos empurrá-lo precipício abaixo. E nós temos que ter esse cuidado para não agirmos como falsos profetas na terra, né? Eu quero até deixar aqui para os irmãos, para que os irmãos entendam a necessidade que nós temos de trabalhar em cima disso tudo com a responsabilidade de estarmos fazendo um trabalho que realmente seja visto Jesus Cristo e não o nosso eu, né? E não o nosso eu, mas sim sempre colocando em mente que é Jesus Cristo quem opera o milagre, é Jesus Cristo quem modifica e é Jesus Cristo, Deus, quem julga e condena. Amém? Jesus Cristo nos faz lembrar que todos somos pecadores e carentes de restauração em algumas áreas da vida. No caso do texto, o irmão que exerce erroneamente a ação de julgar é portador de um pecado trave, né? Ou seja, ele tem uma trave no olho maior do que o daquele que está sendo julgado, que é um argueiro, um cisco. Jesus Cristo está evidenciando que a melhor estratégia para manter pura a comunidade dos fiéis é tirar primeiro a trave do teu olho. Amém? Com isso, Jesus Cristo ensina 3 ações capazes de melhorar a qualidade do relacionamento entre os irmãos. A saber, letra A, ter a humanidade de reconhecer que as minhas falhas são bem maiores do que as do irmão. Letra B, ter a correta disposição de reparar as minhas próprias falhas. Letra C,
Somente depois encaminhar-me para restaurar o irmão de suas falhas. Então, depois que eu percebo as minhas falhas e retiro essas falhas do meu caminhar, é que eu posso me dirigir até ao irmão e mostrar a ele as falhas dele. Mostrar as falhas, não tenho o direito de julgá-lo e muito menos de condená-lo. Jesus Cristo prossegue ensinando: não julgueis para que não sejais julgados. Jesus Cristo está reprovando o julgamento temerário, porque quem assim procede, também assim será julgado. Jesus Cristo assevera ainda que os mesmos princípios e regras que foram usados por quem julga serão usados no julgamento dele próprio. Letra A. Com o critério com que julgardes, sereis julgados. Letra B. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Versículo 2. É esse mesmo ensinamento que nos escreve Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, no livro de Tiago, capítulo 2, versos 12 e 13. Vamos para a segunda parte do trabalho. Para quem é destinado o sagrado e as pérolas que Jesus nos deixou, que Deus nos deixou, para que cuidemos, e para que honremos e para que mantenhamos sagrado. Jesus Cristo também não aprova a ação simplória dos santos, que não fazem a devida distinção entre quem deve e quem não deve receber aquilo que é próprio do reino de Deus. Jesus Cristo está dizendo que na esfera do relacionamento, retirar a trave do próprio olho não é ainda o serviço completo. É que, sendo a outra pessoa também cristã, espera-se que aceite a conversa a respeito de tirar o cisco que se encontra no seu olho. Contudo, sendo cristão ou não, há a possibilidade de que a outra pessoa não aceite essa providência. Então, pode ser que a pessoa não aceite a sua crítica, a sua observação com relação ao cisco que está no olho dela. Então, tem que ter cuidado com isso, né? Não é só retirar a trave dos seus olhos para poder ver melhor, mas também observar se aquela pessoa tem a intenção, né, de aceitar que você aponte o cisco que está no olho dela. Contudo, sendo cristão ou não, há a possibilidade de que outra pessoa não aceite essa providência. Por certo, com os termos santo e pérolas, Jesus Cristo está se referindo às insondáveis riquezas do Evangelho da glória de Deus. Efésios 3:8, 1 Timóteo 1:2. Ou seja, as insondáveis riquezas do Evangelho da glória de Deus, que ele denominou de santo, e pérolas. E nós sabemos que os evangelhos de fato são elementos santos em nossas vidas e pérolas para que guardemos e para que saibamos usar e apresentemos para que as pessoas também tenham condições de usá-las da melhor forma possível. Não pode ser para qualquer um. Quando se percebe que de fato trata-se de porcos, de pessoas sem condições, não devemos dar pérolas, né? Pois sabemos que de nada adiantará. Então não devem ser aleatoriamente dadas essas pérolas, essas dádivas de Deus a cães ou porcos, isto é, a pessoas insensatas, escarnecedoras ou perversas, visto que esse tipo de pessoas há de pisar nessas riquezas e dilacerar quem as deu. É aquele cachorro que volta e lhe morde, né? Aquele porco que volta à lama. Nós podemos ver isso em Mateus 10:11 e Atos 13:45-46. Jesus Cristo, portanto, está ensinando que as insondáveis riquezas do Evangelho da glória de Deus, postas nas mãos dos cristãos pela graça e favor que é imerecido de Deus, mas que porém mesmo assim ele nos ama e nos deu, para serem gratuitamente concedidas a terceiros, é um serviço que tanto na esfera da edificação do crente, quanto na esfera evangelística,
deve ser feito com discernimento, sabedoria e prudência. Então não podemos pegar a Bíblia, não podemos pegar os evangelhos, não podemos pegar aquilo que Deus nos deixou como dádiva e utilizarmos de qualquer forma e lançarmos de qualquer forma sem termos o cuidado de perceber o que estamos fazendo, para quem e como estamos fazendo. Temos que ter esse cuidado. Terceira parte do trabalho. Orientação para o incentivo à oração, versos 7 e 11. Não é a primeira vez que Jesus Cristo ensina sobre oração. Mateus 6, 9 e 15. Portanto, o incentivo à oração, que está sendo dado por Jesus Cristo nesses versículos, subordina-se a tudo o que Jesus ensinou no próprio Sermão da Montanha, a respeito da oração. É como essa orientação preliminar que se deve compreender esta passagem, com os verbos pedir, buscar e bater, seguido das respectivas consequências dar, achar e abrir. Versos 7 e 8. Jesus Cristo ensina sobre a perseverança sincera em oração. Jesus Cristo encaixa em seu ensino uma experiência da vida que ocorre entre um pai e um filho. Mesmo sendo maus, diz Jesus Cristo, os pais sabem dar boas dádivas a seus filhos. Por isso, um filho, ao pedir pão ao seu pai, não receberá dele uma pedra. De igual modo, se pedir um peixe, não receberá de seu pai uma serpente. Versos 9 e 11. Utilizando-se desse quadro da vida real, Jesus Cristo conclui a respeito da oração: quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Versos 11. Verso 11. Deve ser notado que Deus, o Pai, está comprometido em dar boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus Cristo não disse que Deus daria o que os seus filhos lhe pedissem. O fato de alguém pedir, buscar e bater não é sinônimo de que essa pessoa, na avaliação de Deus, esteja pedindo boas coisas. Ou seja, precisamos saber pedir. Até para orar, nós precisamos usar de inteligência, sem repetições, sem estar querendo fazer barganhas com Deus. Precisamos apresentar boas coisas. Ou ainda a promessa de que o que se pede, recebe. O que se busca, encontra. E a quem bater, abrir-se-lhe-á. Não é sinônimo de que recebe o que pediu, encontra o que busca e que a porta lhe será aberta para atender a quem bateu. Tudo isso ocorrerá para as boas coisas, segundo a avaliação de Deus, e não do filho que ora, embora o faça com perseverança, mas é feito sempre à vontade de Deus. Assim, as ações constantes dos verbos pedir, buscar e bater estão voltadas para a perseverança e persistência em oração, e não para compelir Deus a fazer o que a pessoa deseja, porque nunca será feito. Será feito sempre à vontade de Deus. Não adianta irmos para canais, não adianta irmos para plataformas, apresentarmos aquilo que é nosso, achando que receberemos bênção de Deus. De forma alguma. Quando agimos apresentando aquilo que é nosso, nos colocamos como centro, retirando Jesus no meio da pregação ou de qualquer outra apresentação que façamos, a única coisa que recebemos são os holofotes, os clarinetes que tocam, né? E a visão humana. Nada mais que isso. Porque Deus não estará nesse negócio. Pensar de forma diversa é contrariar o ensino de Jesus Cristo. Pensar de forma contrária a isso, meus irmãos, é contrariar a Deus. Mateus 6,10. Segue-se disso que a perseverança ensinada por Jesus Cristo, ou a oração persistente a ser feita pelos cristãos, deve ter como objetivo primordial o estabelecimento do reino de Deus e a realização da vontade de Deus, tanto no céu quanto na terra. Para que isso aconteça, ensina Jesus Cristo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á.
na hora que Deus quiser e com a vontade que Deus estiver de fazer. Está lá nos versos 7 e 8. Quarta parte, nós vamos falar do relacionamento em geral para com as pessoas. Versículo 12. Assim como fez em relação ao que é santo e as pérolas, Jesus Cristo volta a brindar os seus ouvintes com mais um dito de sabedoria, qual seja: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Versículo 12. Trata-se de uma regra áurea deixada por Jesus Cristo. Possivelmente, Jesus Cristo tenha em mira cuidar do relacionamento entre o cristão e o não cristão, visto que faz uso da expressão genérica, os homens. Nada impede que essa mesma regra valha para o relacionamento entre os fiéis. O cristão que obedecer a esse mandamento de Jesus Cristo a respeito dos inimigos, Mateus 5, 43, 44, não terá dificuldade com a regra áurea que está sendo examinada aqui. Além disso, essa regra áurea alcança um aspecto que está presente em basicamente todos os seres humanos, a saber, em geral, todo ser humano tem senso de preservação do próprio eu. O ensino de Jesus Cristo impede a existência e a proliferação de relacionamentos destrutivos, visto que cada um preservará a integridade do próximo na medida em que é exatamente essa preservação que ele almeja para si próprio. O que Deus está querendo dizer então? Tudo que eu quero que faça a minha pessoa, eu preciso fazer ao próximo. Então, eu tenho que ter, o dito da sabedoria, no qual tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, se eu tenho preocupação com o meu eu e cuido do meu eu para que eu esteja recebendo de fato o reino de Deus e de fato tenha a possibilidade em minha vida de contemplar a face de Deus e herdar o reino do céu, eu estou fazendo para a minha pessoa e quando assim faço e tenho preocupação com o próximo, eu aplico aquilo que aplico ao meu eu, ao próximo e ao meu inimigo. E assim eu consigo essa integridade, na medida em que exatamente o que quero para mim, eu apresento para o outro, para que ele também seja abençoado. Então, é de suma importância que nós percebamos a importância de tudo aquilo que queremos e queremos o bem para nós, nós temos que querer até para o nosso pior inimigo e principalmente também para aqueles a quem amamos, para quem conhecemos ontem ou hoje, mas que de fato precisamos aplicar o amor de Deus, o amor sincero, porque é esse amor que nós queremos que aplique em nossas vidas. Amém? Agora, os dois caminhos, a parte 5 deste trabalho, fala dos dois caminhos, versos 13 e 14 do livro de Mateus, capítulo 7. E diz assim: embora o mundo seja caracterizado pela quase infinita possibilidade de escolha, e o ensino de Jesus Cristo permanece e permanecerá atual e necessário, há apenas dois caminhos que podemos seguir e dois destinos. Um desses caminhos conduz à perdição e o outro à vida. Versículos 13 e 14. Lamentavelmente, há muitas pessoas que, mesmo tratando-se da vida eterna, buscam facilidades. Por isso Jesus Cristo disse: larga é a porta e espaçoso, e são muitos os que entram por ela, pela porta larga, por conta da facilidade. Verso 13. E também advertiu quanto à porta estreita e o caminho apertado, que mesmo conduzindo à vida, são poucos os que acertam com ela. Versos 14. São poucos os que a escolhem, e por isso muitos chegarão e falarão
Senhor, Senhor, e Deus não reconhecerá, porque de fato nunca quis a porta estreita, sempre foi pela porta larga. O que caracteriza a porta estreita é o caminho apertado. É o caminho apertado? É até uma pergunta. Na verdade, isso já vem sendo ensinado por Jesus Cristo desde o início do Sermão da Montanha. E consiste, dentre outros, em letra A, estampar no caráter cristão as virtudes de Deus expressas nas bem-aventuranças. Lembra lá das virtudes das bem-aventuranças: humildade, mansidão, choro perfeito. B, letra B, regozijar-se e exultar quando injuriado, perseguido e maltratado. Letra C, ser sal da terra. Olha só, deixa eu repetir a B. Regozijar-se e exultar quando injuriado. Injuriou a você e você regozijou. Perseguido e maltratado. Você foi perseguido e maltratado e mesmo assim você exultou. Você regozijou. Amém? C, letra C, ser sal da terra e luz do mundo. Letra D, ser obediente à lei de Deus. Letra E, manifestar uma justiça que exceda em muito a justiça dos escribas e fariseus. Eu preciso, ao utilizar os mandamentos de Deus, aplicar nele as modificações que Deus nos determina que apliquemos, para que eu faça justiça maior, que exceda a justiça dos escribas e dos fariseus. Letra F. Cumprir o mandamento não matarás, na forma ensinada por Jesus Cristo. Letra G. Cumprir o mandamento não adulterarás, na forma ensinada por Jesus Cristo. Letra H. Honrar a instituição do casamento na forma instituída por Deus. Letra I. Honrar a palavra devendo a mesma. C. Sim, sim, não, não. Letra J. Não resistir ao perverso. Letra K. Amar os inimigos. Esse não resistir ao perverso é de fato interessante, porque você não deve estar indo aonde o perverso lhe apresenta para que você vá. Amém? É preciso aprofundar. Amar os inimigos, a letra K. Letra L, orar e viver como Jesus Cristo ensinou a orar. Letra M, ajuntar tesouros nos céus e não na terra. Letra N, ter os olhos bons e não os olhos maus. Letra O, entregar-se, submeter-se e obedecer a Deus. Letra P, carregar a sua cruz. Letra Q, manter uma vida de oração perseverante. Letra R, perdoar como Deus nos perdoou. Letra S, parecer-se com Deus. Letra T, manifestar o caráter de Cristo na vida diária. Letra U, ser cheio do Espírito Santo. Curiosamente, Jesus Cristo já ensinou o que busca encontrar. Contudo, agora Jesus Cristo diz, referindo-se à porta estreita e ao caminho apertado: são poucos os que acertam com ela. Ou seja, poucos buscam e querem os valores desse caminho apertado. E porque muitos não o buscam e não o querem, não vão acertar com ele. Então, quando não buscamos, porque não queremos, porque é difícil, todas essas letras que nós vimos, né? Resistir ao perverso, amar os inimigos, orar e viver como Jesus. Todos esses mandamentos precisaremos aplicar em nossas vidas diariamente, para que possamos aí estar passando pela porta estreita. Mesmo nas dificuldades, sempre buscando a porta estreita. Porque uma vez que não observamos esses mandamentos e não fazemos mais que os fariseus e os escribas no sentido de aplicarmos uma justiça verdadeira e de caráter sagrado e de Deus, nós estamos aí passando pela porta larga e de largo dando com os ombros a Deus.
com certeza não depositaremos o que temos que depositar no céu. Estaremos com os olhos voltados para o depósito terreno e estaremos aí fadados a viver em trevas, porque os nossos olhos estarão em trevas. E quando os nossos olhos estão em trevas, o nosso corpo permanece em trevas. Amém? A conclusão desse trabalho. Completamos mais uma lição. Jesus Cristo colocou vários desafios diante de cada um. O perigo do julgamento temerário, o cuidado com o que é sagrado e com nossas pérolas, a exortação, a oração persistente, a regra áurea e, por fim, os dois caminhos. Os últimos 2 versículos do texto da lição de hoje nos levam a refletir bastante e fazer uma pergunta inquietante. Nós também estamos com dificuldade de acertar com o caminho apertado, em razão dos altos valores do reino de Deus e dos traços do caráter de Jesus Cristo exigidos de quem busca andar nesse caminho? Se verdadeiramente, meu irmão, mesmo após a aceitação de Jesus Cristo como senhorio de sua vida, você consiga perceber no íntimo do seu coração dificuldades tremendas e sofrimentos de angústias terríveis, seguidos de ansiedade e preocupações com o porvir, convém que se busque ajuda urgente da parte do sagrado. A parte psicológica, da parte terrena, né, da parte sagrada, na parte espiritual, que vem a ser o contato com a igreja, o contato com a Bíblia Sagrada, o contato através da oração com Jesus Cristo, para que haja verdadeiramente mudança de coração, para que a ternura, para que a calma, para que a mansidão, para que de forma copiosa você chore, retirando todo esse sofrimento de ansiedade, de choro de sangue. Porque nós devemos chorar, mas não o choro do sofrimento que faz sair suor em forma de sangue. Nós devemos chorar, sim, o choro que nos renova e nos demonstra o Espírito Santo agindo em nossas vidas, porque mesmo com pouco conseguimos a felicidade necessária para tocarmos o dia a dia e vencermos cada dia o seu mal. Amém, meus irmãos? Espero que esse trabalho edifique vidas. Esse trabalho ele é feito como um estudo de fato. Gosto de fazer no domingo, assim que saio da escola dominical. Esses dias não tive possibilidade. Estou apresentando hoje esse trabalho. Espero que os irmãos que se inscrevam no canal e que já estão consigam trabalhar ele, estudar ele. Eu tenho ele de forma gratuita também, em arquivo. Precisando, o zap é 61996800823. Eu sou o Diácono André Gomes. Hoje fico por aqui no canal Mais Cristão é Bíblico. Semana que vem teremos mais assuntos sobre o Sermão da Montanha. Estaremos findando as últimas partes desse trabalho. Espero aí poder ajudar os irmãos. Quero acabar esse trabalho de hoje, que é importantíssimo, com uma oração, para que Deus nos abençoe nesse restinho de semana, nessa noite abençoada que teremos hoje, né? E agradecer mais uma vez por todos aqueles que lá na frente irão dar uma lida com paciência aí no nosso trabalho. Deus Pai amado e querido, nós te agradecemos por esse trabalho, te pedimos, continue conosco, nos dê a sua perseverança em nosso coração, para que o busquemos verdadeiramente, possamos servir o seu reino, para depositarmos tudo aquilo que temos, meu Pai, no depósito do céu, o depósito espiritual e sagrado, que é o depósito de Deus, retirando os nossos olhos de tudo aquilo que é terreno, porque não temos dois senhores. Nosso Senhor é Jesus Cristo, nosso Senhor é Deus, a Ele nós servimos e damos graça por isso, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz aos irmãos. Não se esqueça, o canal Mais Cristão é Bíblico estará de volta amanhã também, com a apresentação do Bate-Papo com o Sagrado pelo Facebook, das 14 às 15 horas.
que na sexta-feira nós estaremos com o bate-papo consagrado das 9 às 10 horas da manhã pelo YouTube. Amém? Graça e paz, muito obrigado.